Pessoal, eu tenho duas questões hoje de terapia fotodinâmica, a PDT, para responder para vocês. A primeira pergunta é com relação às concentrações do fotoabsorvedor, do corante que a gente vai estar utilizando, que é o azul de metileno. O azul de metileno, ele vem pronto, ou você pode também mandar manipular, mas eu sempre falo que a manipulação deve ser bem cuidadosa, deve ser realizada numa farmácia de manipulação que você conheça, de boa procedência, né, que vai realizar o azul de metileno para a odontologia, para a realização da terapia fotodinâmica com laser de baixa potência em odontologia. Duas concentrações. A primeira concentração um pouco maior, 0,01%. Ou você vai utilizar a menor concentração, 0,005%, metade. Qual a diferença entre uma e outra? A maior concentração você vai utilizar em áreas onde existem competidores, ou seja, existe sangue, existe saliva, existe algum tipo de fluido. Então, por exemplo, se você está trabalhando dentro de um canal radicular, em que você ainda está drenando, você está tentando controlar aquela infecção, é interessante você utilizar uma concentração maior. Se eu estou trabalhando dentro de uma lesão de herpes, né? Você está trabalhando sobre uma lesão de herpes e você percebe que ainda está drenando, ainda está saindo aquele conteúdo seroso ali, aquele líquido das lesões que você acabou de drenar da herpes, você precisa realmente utilizar uma concentração maior. Se você acabou de fazer um pós-operatório, tem muito sangramento, ou se você está dentro de uma bolsa periodontal e você depois da raspagem ainda você percebe que ainda existe aquele fluido crevicular, que existe ainda está drenando, por exemplo, você precisa utilizar uma concentração maior, 0,01%. Quando é que eu vou usar uma concentração mais baixa? Por exemplo, dentro de uma cavidade, quando você vai fazer a remoção somente da dentina infectada e vai deixar aquela dentina afetada lá no fundo da cavidade, você vai fazer a descontaminação daquela cavidade. E eu já respondo a segunda pergunta, que fala, se eu utilizar esse corante, seja o de maior ou de menor concentração, mas aí você pode utilizar uma menor concentração dentro da cavidade, antes de restaurar, será que vai alterar a adesão daquele substrato? E eu já respondo que não existe nenhum tipo de alteração nos valores de resistência de união, na adesão daquele substrato, seja, na grande maioria dos casos, a gente está falando aqui da dentina. Então, não há nenhum tipo de alteração, vocês podem utilizar tranquilamente, sem nenhuma alteração, tá bom? Essa é a terapia fotodinâmica e como eu sempre falo, é um dos procedimentos que eu mais gosto e vejo como um grande benefício quando a gente utiliza laser de baixa potência associado a um corante, a um fotoabsorvedor, na grande maioria dos casos aqui, para odontologia, porque nós já temos comercialmente disponíveis o azul de metileno, existem vários agentes fotossensibilizadores, corantes, mas a gente tem que combinar muito bem o agente fotossensibilizador com a fonte de luz que a gente está utilizando. Então, para o nosso laser vermelho, não se esqueçam que é o 660, combinando com o azul de metileno, a gente tem resultados aí incríveis. Eu recomendo.